Você me perguntou sobre o jornalismo, né, Evandro? É isso. O jornalismo, ele é fundamental. Eu considero que a área do jornalismo ela é fundamental para a sociedade brasileira, enfim, para a sociedade mundial, né? O jornalismo, eu vejo, eu entendo que o jornalismo, a imprensa, ela é os olhos, né? Ela é os olhos da sociedade, entendeu? A área de jornalismo, o trabalho da imprensa. A imprensa, ela nada mais é do que os olhos da sociedade, seja a sociedade carioca, a sociedade brasileira, enfim, a sociedade mundial, a humanidade, né? E então eu, como jornalista, né, procuro fazer a minha parte, dar a minha contribuição no sentido de informar, né, as pessoas, né, a respeito de acontecimentos relevantes, né, nas mais diversas áreas, né, porque a população, seja aqui em Duque de Caxias, na nossa Baixada Fluminense como um todo, no estado do Rio de Janeiro, no nosso Brasil e no mundo, ela precisa, né, estar sendo informada a todo momento, né, sobretudo a respeito de fatos relevantes, como foi o caso, por exemplo, né, que nós vivemos, né, até algum tempo atrás, que foi o caso, como foi o caso da pandemia da Covid-19, né? Então, veja você, como ficaria a humanidade se não fosse a imprensa, se não fosse o trabalho da imprensa aí, divulgando, né, esse mal que foi a Covid-19 no mundo inteiro, né? Veja você, com as informações que chegavam a todo momento, né, em qualquer parte do mundo, já houve toda aquela catástrofe, né? Já aconteceu toda aquela tragédia humana, né, com, enfim, milhões de mortes. Imagine se as pessoas não tivessem sido informadas, né? A situação teria sido muito pior. Então, mas nós também só alcançamos uma contagem dos mortos porque os veículos de imprensa se uniram e começaram a alimentar um banco de dados com essa informação. Isso mesmo, exatamente. Porque o governo estava omitindo informação. E aí, quando eu falo em governo omitindo, tem um momento que eu preciso dar um cortezinho na sua fala, porque a gente está passando um momento muito delicado na questão ambiental. Nós vivemos um momento delicado na questão ambiental. E em 1997, houve o Tratado de Quioto. O Tratado de Quioto foi um dos painéis do clima, né? Se eu não me engano, foi o painel 3, que tratava da questão do aquecimento global em função da ação do homem, da humanidade, né? E em 1997 foi aprovado o Tratado de Quioto. O Tratado de Quioto ele entrava em vigor no ano de 2004. Então, 97 foi aprovado e 2004 entrava em vigor. O que dizia isso? Os países ricos, já desenvolvidos, eles tinham que reduzir a emissão de CO2 na atmosfera em torno de 5,2% ao ano. 5,2% é coisa pequena. Para um país que já é rico, que já extraiu, que já degradou durante séculos como é que se fala? O planeta. Então era para reduzir 5,2%. E os países em desenvolvimento não tiveram nenhuma sanção naquele momento. Por quê? Os maiores problemas daqueles países não era a degradação ambiental, como o Brasil, por exemplo, os problemas sociais. Então China, Brasil e alguns outros países desse mesmo alinhamento, aí fala China, fala, pô, mas a China é grandona. Não, lá em 97 ela não era grandona. Os tigres asiáticos estavam se desenvolvendo ainda, certo? Vindo de um flagelo que a China sempre vivenciou em função da sua superpopulação. Então eles não tinham sanções.
E com isso, o tratado ele possibilitava, né, os países que tinham redução de emissão de CO2 certificar e vender esses títulos para os países desenvolvidos que não conseguiam reduzir a emissão de CO2 na atmosfera. O bonito dos Estados Unidos, que é o país que mais degrada o meio ambiente, é o país que mais contribui para o aquecimento global, 52% das emissões de CO2 que tem na atmosfera é emitido pelos Estados Unidos, pelo povo norte-americano. Eles não ratificaram o tratado, assim como outros países não ratificaram. Mas o tratado foi aprovado com 55% de votos, então ele entrou em vigor, né? Porém, países ricos como os Estados Unidos, que George Bush, que era o presidente à época, se negou a cumprir, e recentemente Donald Trump também se negou a cumprir. Mas por quê? Infelizmente, por uma postura negacionista. Então, vê quanto tempo nós estamos discutindo o aquecimento global e países ricos como os Estados Unidos vêm negando a realidade do aquecimento global. E hoje nós temos aí aquilo que os técnicos ambientais já falavam há décadas atrás, e a atmosfera, né, o nosso planeta, ele aqueceu em torno de 1 a 2 graus. Parece besteira, 1 a 2 graus. 1 a 2 graus num ambiente como esse é pouco. Para uma pessoa só é pouco, mas para o universo do planeta é muita coisa, né? E aí nós temos geleiras realmente descongelando, etc. Aí eles atacam os ambientalistas, atores que levam a vida também divulgando a importância da preservação, que é importante. Leonardo DiCaprio, por exemplo, é constantemente atacado na mídia pelos ricos, pelos detentores do capital, pelos banqueiros, pelos governantes das grandes nações, que não querem observar esse fato que está acontecendo, né? Durante a pandemia, os mesmos negacionistas, não tem vírus nenhum, vamos todo mundo trabalhar, vamos se misturar, vamos produzir, não tem vírus, né? Tanto que saiu um filme, não sei se vocês assistiram, se você não assistiu, eu convido você a assistir, Não Olhe para Cima, um filme que foi lançado em função do negacionismo dessas nações, desses homens ricos que detêm o poder do capital, que negavam o vírus. Então, uma produção com o Leonardo DiCaprio, fizeram o filme Não Olhe para Cima. No resultado final, o que aconteceu? A Terra foi atingida por um meteoro, que esses negacionistas falavam não olha para cima, que não tem meteoro nenhum. A Terra foi atingida e o planeta Terra acabou, a humanidade se dissipou. Então nós não podemos entrar nessa seara do negacionismo. Eu precisava dar esse corte sobre a questão ambiental, porque nós não podemos deixar esquecer. O Tratado de Kyoto ele não está mais em vigor, e agora o que está prevalecendo é França. Se eu não me engano, daqui a pouco eu vou lembrar qual é o tratado que está valendo agora, que não é o de Kyoto. E aí, Evandro, você lembrou bem, né, que durante a pandemia da Covid-19, né, nós enfim, tivemos que conviver com esse mal durante aí pouco mais de 2 anos, né? Hoje a situação está aparentemente controlada, né? E aí você lembrou bem que durante a pandemia foi fundamental que um grupo de veículos de imprensa, né, se unisse, né, no sentido de investigar, né, os casos de Covid, né, e inclusive de mortes causadas pela Covid, né, e a partir daí, né, a população brasileira ela pôde estar melhor informada, né, a respeito dos números da Covid aqui no nosso Brasil. Então aí, né, esse foi um exemplo, né,
esse é um exemplo da importância do papel da imprensa. E aquilo que eu falei no início, né, que eu falei há pouco, a imprensa, ela corresponde aos olhos da sociedade, seja aqui no Rio de Janeiro, no nosso Brasil como um todo, seja no mundo, não é isso? Porque o que seria da população mundial se não fosse a imprensa, né? Se como a imprensa, né, muitas coisas ruins acontecem, né? Acontecem aqui no nosso Brasil, acontecem pelo mundo afora. Imagine se a população de qualquer país do mundo, de qualquer parte do mundo, não tivesse os veículos da imprensa para, né, para passar, para informar, não é isso? Tudo isso, ou quase tudo, que está acontecendo. Só para acrescentar, é o protocolo de Paris, que está em vigor atualmente, e aqui no Brasil nós sequestramos em carbono, no último ano, a conta de 2 bilhões e meio de toneladas de carbono que nós deixamos de emitir na atmosfera. E até o ano de 2030, a nossa meta é reduzir as emissões em 37%. Agora, por que os países ricos não podem fazer a parte deles? Certo? Nós chegamos agora na reta final. Né? Quando a coisa começa a esquentar, quando a gente começa, querer bater na mesa, chegamos na reta final. Então, para que a gente possa já entrar na descida da ladeira, fala para mim 3 temas hoje importantíssimos para a sociedade discutir ao olhar da imprensa. Então 3 temas, né? 3 temas que são fundamentais. Eu posso dizer temas que sempre foram fundamentais. Consciência, educação e paz. Então, quando fala em consciência, tu fala em que sentido? A consciência das pessoas, né, de um modo geral, no sentido de que é importante querer o bem, sobretudo, né, para cada um. Assim, primeiro para cada um de nós. Né? Já está levando a mensagem para a humanidade, né? É importante que cada um de nós... Já está deixando a mensagem para a humanidade. Tenhamos a consciência de que, primeiro, nós precisamos querer o bem, né? Então, primeiro para cada um de nós e, a partir de nós então, vamos querer o bem para todos, né? Essa consciência é uma consciência cognitiva, né? Que você olha para si, você se reconhece, e aí aquilo que você quer para si, você também quer para o outro, que aí entra a questão cognitiva e empatia. Sim, né? com claro, certeza. Vai reduzir a desigualdade, reduz o preconceito, reduz uma série de coisas. E aí, claro, né, quando eu falo essa consciência de querer o bem para cada um de nós e para todos, né, que estão, enfim, para todos, né, enfim, para todas as outras pessoas, eu estou me referindo a todos os aspectos positivos, né, que nós temos que desejar, né, para cada um de nós e para todas as outras pessoas, né? Agora, com relação à educação, a educação é fundamental, né? Eu acho que a educação, ela também faz parte desse início, né? Desse início da construção do bem, né? Para cada um de nós e para todas as outras pessoas, né? E a paz, né? Não é meu caro Evandro, não é meu caro Donald, a paz é esse desejo, é esse sonho, não é? Que eu continuo acreditando que ele não é uma utopia, não é? Um mundo, né? Há muito tempo o mundo precisa de paz. Nós estamos vendo aí guerra aqui, guerra ali, guerra acolá. Tudo isso é muito ruim, tudo isso é péssimo, né, para a humanidade. Então, eu acho que a paz também, né, é uma palavra que eu deixo aqui, porque o mundo está precisando cada vez mais que a paz chegue. Essa tríade que você acabou de colocar, ela nos arremete talvez à tríade do bem, à tríade do respeito ao próximo, à tríade
do bem comum, eu vou tratar assim, mas para a gente já realmente finalizar.